Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Manauara Podcast. O meu, o seu, o nosso, é o podcast mais manauara da internet. É isso aí, esse título é nosso, sabe por quê? Porque tem Manauara no nome. Então não tem como tirar, não tem como questionar. Outros podem até ser mais na essência, mas a gente é na nomenclatura. E a gente está caminhando para chegar no nível aí, no nível que você, meu amigo, minha amiga, você merece. E hoje eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios Norte Hub a candidata a vice-governadora na chapa do Partido Solidariedade, mas ela é do PSB. Exatamente. É a Cristiane Balieiro, é a chapa do candidato Ricardo Nicolau. E ela está aqui com a gente, dando aí o privilégio da sua presença. Seja muito bem-vinda, candidata Cristiane. Obrigada, Thiago. Eu amei esse nome, tá? Eu quero deixar bem claro. Eu sou amazonense raiz, amazonense assumidíssima, né, do Alto Solimões. Eu tenho muito orgulho, inclusive, disso. E eu amei, vou dizer que eu amei o nome do Manauara. Super me identifiquei. E sim, eu sou do PSB e a honra é minha, o privilégio é meu de estar aqui. Muito obrigada por esse espaço. Bacana. Você é de Tabatinga? Na verdade, Thiago, eu sou de Benjamin Constant. Eu costumo dizer, assim, tem o amor, existe o amor e existe a paixão, certo? O amor é Benjamin Constant, é a minha cidade natal, é a cidade onde eu nasci, é a cidade onde eu vivi minha infância, é a cidade onde eu aprendi a amar a natureza, a conviver com a terra, a cidade onde eu fui criada pela minha avó lá, enquanto minha mãe trabalhava. E é onde eu aprendi a temer a Deus, a orar. É minha infância. E aí, a gente sai da infância, vai para a adolescência e a gente tem a descoberta das paixões. E aí, Tabatinga, ela entra nessa parte da minha vida. Eu morei, parte da minha adolescência foi em Tabatinga e eu tenho uma verdadeira paixão por lá. Eu tenho muita dificuldade, Thiago, quando eu vou para o interior, porque eu não quero mais voltar. É mesmo? Nossa. A última vez que eu fui, assim, eu fiquei muito tempo, eu fiquei uns 17 dias e eu não queria mais voltar, assim, ainda bem que aqui, meus filhos tinham ficado em Manaus, eu digo, não, tem que voltar, porque, assim, a gente tem filhos lá, né, mas, assim, eu tenho um amor muito genuíno, muito verdadeiro pelo interior. Bacana. É longe, né, é bem distante, né? É Amazonas, um pouquinho, assim... na minha época, eu não tô me sentindo antiga, mas assim, na minha época, de verdade, eu fiz muito esse traslado, né, Manaus, interior. Então, assim, a gente entrava, assim, num barco, amor, esquece, você vai embora, entendeu? Você só vai curtindo a natureza, fica lá se balançando na rede, e era assim, 5 dias. A gente ia descendo, eu ia descendo nos interiores, eu amo fazer visitas. Hoje não, a gente não consegue fazer com tanta frequência, porque a gente tem uma vida absurda de louca, né? Mas na adolescência eu fiz muito isso, fui muito lá. É muito longe, de avião são 2 horas, e de barco hoje varia entre 3 a 5 dias, se você vai de barco, linha normal ou de lancha, tem essa variação aí. Eu nunca tive essa... Mas é bem longe. Apesar de ser daqui, ser manauara, amazonense, eu nunca tive a experiência de passar um dia todo no barco, assim. Deve ser eu passei vários dias, Thiago, vários dias. Eu amo, é muito bom. Recomenda? Eu sou suspeita. Eu sou suspeita para falar. Você recomenda? Eu recomendo. Eu entendo que você que é amazonense, você tem que ter essa experiência. Você tem que vivenciar, de fato, o que o interior vive. É tão fácil. E aí a gente volta para a questão da política mesmo. É tão fácil você colocar nos peitos, hoje eu vou defender o interior. Tá, mas tu entende a realidade do interiorano? Tu entende a realidade do ribeirinho? Você tem noção do que a passagem de tempo no interior, ela é diferente da capital? Então, assim, você tem que primeiro entender isso aí para poder fazer melhorias para lá. Eu costumo dizer que eu não sou jornalista, tá? Eu não sou jornalista. Isso aqui é um bate-papo, não é uma entrevista. Tá certo. Uma conversa. O Praciano, inclusive, no último podcast, ele foi o nosso meu convidado aqui, e ele falou que isso aqui parece um boteco, só falta cerveja. Ele gostou. Entendi. Nas palavras dele. E pelo fato de eu não ser jornalista, eu me reservo ao direito de não ser imparcial. Ok. Então eu posso colocar minhas opiniões aqui tranquilo, que eu acho que o jornalista, no exercício da função, ele tem que manter a imparcialidade. Sim, tá? sim. E uma das minhas opiniões polêmicas é que a pessoa que se coloca à disposição para um cargo eletivo,
quer seja deputado estadual, federal, que é do Amazonas, principalmente vice-governador ou governador, tem que conhecer pelo menos 70% do estado, o interior principalmente. E aí você tá falando que você conhece, tal, então já uma parte você já tá aí se sentindo credenciada, sendo de fato credenciada para concorrer a esse cargo aí de vice-governadora, que não começou assim, né? A gente estava falando em off aqui, você passou a pré-campanha. Não, mas antes disso, eu tenho uma outra pergunta. Os teus primeiros passos na política começaram lá em Tabatinga ou aqui em Manaus? Eita, que pergunta. Não, porque quando você mete Tabatinga no meio, eu lembro de coisas da infância. Mas assim, só para fazer um link com o que você estava falando, eu me sinto muito pronta, eu me sinto muito preparada para ser a primeira vice-governadora do estado do Amazonas. E é importante deixar bem claro que eu, quando entrei nos barcos e fui visitando os interiores, eu ainda nem pensava em ser política. Isso era muito... Isso era na minha adolescência. Na minha adolescência eu não pensava, ai, nossa, eu quero como meta de vida ser política. Como meta de vida eu quero ser deputada, prefeita, vice-governadora. Não, eu fui porque eu realmente gosto. Uma consequência, então? É a minha vida. Porque assim, como eu venho para Manaus, a gente tem que voltar... Se hoje as passagens de avião são caras, porque é muito caro você ir de avião para Tabatinga. Se você pegar agora, entrar no site, você vai pagar mais ou menos uma média de 1.000 a 1.500 por passagem para ir. Então, muitas vezes, a gente prefere ir para fora, porque isso é mais barato. As passagens para o Alto Solimões, elas são muito caras, entendeu? Então, você tem que ir de barco. Então, é normal, a gente não pensa, vou passar de... É normal, é da rotina. Então, assim, eu me sinto muito preparada, não só para entender e viver e ter como raiz e como essência a minha vida no interior, mas a minha vida, a minha história de vida mesmo, a minha luta com a educação, o ser mulher no mundo moderno, os filhos e toda uma luta que a gente tem aí que a gente vai descobrindo ao longo do bate-papo. Mas, assim, o meu tio... Dr. Francisco Balieiro, ele é advogado e ele foi prefeito de Tabatinga e ele foi deputado estadual eleito pelo Alto Solimões, né? Então, eu lembro. Eu acredito que na época ele deve ter tido assim, uns 15 mil votos, eu não lembro porque eu era muito menina, mas assim, por isso que quando você falou, quando é que começou isso, de fato eu entrei para política em 2015, eu me filiei ao PSB em 2015. Mas eu lembro, muito pequena, o meu tio ganhando para prefeito, e toda a minha família, a família Balieiro, toda envolvida. E a família Balieiro, ela é toda envolvida na política, não só aqui no Amazonas. Eu tenho contatos com outros primos e outros parentes no Nordeste, no Sudeste. A gente gosta, tá na veia, tá no sangue. Então, assim, muito pequena eu lembro do meu tio Balieiro sendo eleito prefeito, aquela alegria, aquela coisa de campanha. Mas óbvio, eu era criança e não tinha... Eu só observava. Isso ficou na mente. Em 2013, eu decidi que... Eu sou uma mulher muito decidida, né? Eu decido e corro atrás. Aí a gente planeja, eu costumo falar, a gente planeja, quem realiza é Deus. Então, assim, eu faço a minha parte. Se tiver que ser, vai ser, mas eu faço a minha parte. Não gosto de ficar muito esperando, não, viu? E em 2013, eu decidi que eu queria entrar para a política. E eu fiquei 2 anos, porque assim... Entenda que naquele momento eu não tinha noção. Eu só entendi que eu queria entrar para a política. Você decidiu que eu decidi que eu queria entrar para a política. Em via de regra, não. Muitos casos acontecem de você ser alguém que é, por exemplo, no teu caso, tu é professora. Tu tem muitos... Tu é uma influenciadora antes da modinha do influencer, da internet, né? Sim, e inclusive, Thiago, eu demorei demais em via de regra, para aceitar isso. Pois é, em via de regra... Porque eu não me via como influencer, né? As pessoas, você é uma influencer. Você é. Pois é, hoje eu já aceito. Legal. As pessoas falavam muito assim pra mim, a professora blogueira. Aí eu digo, cara, mas não é isso que eu quero, não, assim. Mas hoje eu já entendo que é esse movimento que eu faço, que é um movimento que é natural meu, não é um movimento forçado. Eu vou fazer isso porque vai ser legal. Não, eu faço aquilo que eu acredito, eu sigo muito a minha intuição, eu gosto muito de respeitar a questão da lei. O que eu vou falar vai ferir, né? Então eu tenho muito essa preocupação. Demorou de 2013 para 2015 para você se lançar. O que você estava esperando? Eu engravidei.
Aí em 2013 eu engravidei. Só para as pessoas entenderem, Isso, uma gestação não dura 2 anos, tá? É que depois que nasce fica complicado. Sim. Então, em 2003 eu decidi e eu fiquei nessa análise mesmo, né? O que eu quero? Tudo bem, eu quero entrar para política, mas qual partido? Já teve essa. Claro, porque eu fiquei analisando. Paralelo a isso, eu realmente engravidei. Eu sou mãe de 3 filhos, eu tenho uma filha de 21 anos, um filho de 19 e eu tenho um Arthurzinho. Arthur Leônidas, ele tem 8 anos. Olha aí, eu tenho um Arthur em casa também. Então depois a gente conversa abaixo, né? Porque dizem que os Arthurs não são fáceis. Você tem experiência nesse ramo de ter um Arthur em casa, você vai me dar umas dicas. Sim, todo mundo fala que o Arthur, todo Arthur diz que é paulada. Meu é demais, 8 meses. Depois a gente troca aí, Uau, né? Já caiu da cama. Pois é, ontem. E aí, Arthurzinho nasce em 2014 e em 2015 eu me filio. 2015 você se filia no PSB, não sai mais. Não, eu estou no PSB até hoje, é meu único partido. E aí você se candidatou... Eu vinha como vereadora. Eu vinha me 2020. Preparando para vereadora. Em 2016. 2016. Exatamente. Tá, não vi 2016, eu não sei como é que foi, mas em 2020 você teve uma campanha bem difícil, né? 2018. A de 2020. 2020 foi difícil a campanha, é porque eu venho de 3 campanhas. A de 2016, eu me filio em 2015, faço toda uma preparação para vereadora, que eu viria como vereadora, em 2016, e aí o PSB me chama, você não sai mais como candidata a vereadora. E eu, um susto, né? Por quê? O que eu fiz de errado? O que foi que eu quebrei aqui? Você foi vice do Serafim. Eu fui candidata a vice-prefeita do Serafim, legal, exatamente. Cara, nossa, você tem uma experiência boa, né? Foi uma experiência incrível. Eu admiro muito o Serafim, eu gosto muito dele como político e... Eu penso nas obras que o Serafim fez, lá o Parque dos Bilhares, na época que ele entregou, a gente passeava no Parque dos Bilhares. Eu passeava também, a gente não eu não vou mais pra lá, não tem coragem. Não, porque ficou perigoso, segurança, muito. É zero segurança. A última maternidade municipal que foi entregue, foi ele também. Foi dele. Moura Tapajós. Tá faltando, e aí não quer, mas enfim, não vamos falar de você. Isso. Mas eu vou aproveitar, viu, Thiago? No nosso plano de governo, só para deixar bem claro, dentro dos hospitais para a construção, existe no nosso plano de governo a proposta de fazer a construção de uma maternidade com 300 leitos na Zona Leste, que a Zona Leste merece, Manaus merece. Que legal, vai ajudar muito, vai ajudar pra caramba. Eu tô me referindo a 2020, que foi a última, a tua última campanha antes dessa. De vereadora, isso. Eu disse que foi uma campanha muito difícil, porque tu recebeu 1.149 votos só. Foi bem fraca. Sim. O que aconteceu, Cristiane? O que aconteceu Posso ser sincera, do fundo do meu coração? Por favor, a gente só... É treta. Se for... Não, você fala só se for treta. Não, é realidade. Eu estava com medo de fazer campanha por causa da Covid. Não, é isso. Verdade, é o único, exclusivamente. E aí, o que acontece? Tem que ser muita gente não tinha... Não é treta, não. Tá bom. A treta de mim para comigo. Então tá, sério. Entendeu? Sério. Então, a gente tá... Em 2020, nós estamos aí vivenciando certo. Besteira. Tanto que depois disso, a gente teve um boom, né? Você lembra? Sim, depois da campanha, a gente tem aí Natal e Réveillon. E aí, infelizmente, a gente tem o fatídico janeiro de 2021, que estraçalhou o Amazonas. Verdade. Então, o que acontece ali comigo? Eu sou uma candidata que eu me jogo. Como dizia a juventude, eu me ponho para jogo. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo de enfrentar, eu não tenho medo de colocar as minhas ideias. E eu gosto de fazer campanha. Eu estou na política porque eu gosto de fazer política. Eu entendo a política como é o que vai mudar, é o que vai modificar a vida das pessoas de fato. É isso que eu acredito, é isso que é a política, né? Aristóteles já dizia lá, muito certo. Aristóteles Desculpa, grego, o homem é um ser político. Aqui então o nível é outro, dá licença, vai, manda. Então o homem é um ser político, e é isso. Eu mesmo. Sou um ser político. Legal. Raiz, está no sangue. E aí, só que assim, para além disso, eu respeitava muito a ciência. Eu tive problemas com os amigos, porque qual era a orientação da ciência, Thiago? Não abrace. Não abrace. Então, a gente ainda, se não me falha a memória, nós não temos vacina ainda, né? 2020, só me lembra aí, não tinha vacina, né? Não. E simplesmente todo mundo meteu o louco, ninguém quis saber. Fazia-se reuniões. E entenda, o eleitor, ele quer o abraço. A gente quer também, tá?
Que fique bem claro, a gente quer, a gente gosta, a gente ama e curte o abraço. Eu posso chamar de Cris? Fique à vontade. Cris, não é o eleitor, não é por causa da política, é porque a gente amazonense só sabe falar assim, ó. Exatamente, você sabe falar pegando. A gente fala pegando. E eu era candidata chata, tá? Eu era candidata chata porque eu queria respeitar, não só... Então, quando eu vi uma senhorinha, por exemplo, eu ficava maluca. Meu Deus, e se eu tiver? E eu passar para ela? Então, havia toda uma responsabilidade de eu não pegar e não levar para casa, e de eu estar e não passar para o meu eleitor. Então, assim, era muito conflito comigo mesma. E eu entendo que, dentre outros fatores, esse foi um que me deu essa votação de 1.000 e pouco. E eu considero, Thiago, diferente de você, me permita a discordância, lógico. Eu entendo que foi uma votação maravilhosa para dentro da campanha que eu fiz. Foi. Porque eu não fiz campanha, eu fiz muito pouco. Sim. Eu saí muito pouco. Eu fui ver pessoas muito pouco. Certo. Até porque eu tinha esse medo de... A minha mãe, que agora é em memória, ela me acompanhava muito na política. De 2020 pra cá, você perdeu sua mãe, fez? Eu perdi minha mãe agora, durante a campanha, infelizmente. Sinto muito. Meus sentimentos. Não, tudo certo. Uau. Estamos aqui. E a minha mãe me acompanhava muito na política. E eu dizia, mãe, não vá. E ela estava em tratamento oncológico e ela queria ir, Thiago. Então, assim, era muito problema ali. Então, assim, eu entendo que para o que eu tive, para o cenário, para a conjuntura que a gente teve, para o recurso que eu tive, para todas as dificuldades pessoais, sanitárias, antropológicas, mas era isso, eu entendo que eu tive uma boa votação. Vou falar de recurso. Você teve o aumento aí do fundo partidário... Peraí. Eu fico nervoso porque ela é professora de português. É difícil você trocar ideia com a professora de português. Fique tranquilo que eu já analisei várias regências e concordâncias aqui. Pois é. Nós tivemos aí o aumento do fundo partidário eleitoral. Certo. O famoso fundão em 2020, nessa época aí da pandemia. Você é contra ou a favor? Eu sou a favor. Se existe, ele tem que vir mesmo. Certo. Tá bom? Esse dinheiro vai ser usado de alguma forma. Então, se ele existe, que ele venha para a cota das mulheres, sim. Lógico, né? As mulheres é 30%. Eu quero dizer que essa mudança de opinião que é recente, porque eu era contra. Aí depois as pessoas foram conversando comigo. Não, Balieiro, você tem que olhar por outro viés. O fundão, ele existe, ele vai estar aí, os outros vão usar. Use de forma consciente, use de forma correta, use de forma como deve ser. E aí eu fui com muita resistência mudando de ideia, Você sabe que eu estou ponderando essa questão também? Porque como eu te falei, eu coordenei uma campanha, a campanha do Partido Novo, que eles não usam. Mas eu estou ponderando isso aí, mas estou indo com cuidado, porque é uma questão muito delicada. Por exemplo, eu recebi um candidato aqui e é uma informação pública, tá? Ele é candidato e a maioria dos candidatos pequenos, eles recebem um valor, acho que é tabelado, R$30 mil. E aí nós conversamos em off e na hora que ligou a câmera eu perguntei, só que eu não combinei antes, eu falei, você recebeu 30 mil para a campanha. Como é que você sabe disso? Eu falei, é público. É público, né? A pessoa fica constrangida, né? Quando fala de dinheiro e tal. Mas é uma questão cultural ainda. As pessoas ainda estão acostumando com isso. E isso precisa ser disseminado, por exemplo. Eu não tenho um constrangimento não, viu? Porque assim, ótimo. Se eu quero ser... E eu pretendo ser, né? E estou contando com, com o Amazonas para isso. Eu entendo que eu tenho que ter um diálogo aberto com a população. Perfeito. Então, a gente tem que falar de dinheiro muito claramente. E eu te digo mais, Thiago, você falar abertamente sobre dinheiro significa ali maturidade, ética, tem muita coisa que envolve, então eu não tenho problema nenhum. Eu recebi uma outra convidada, mulher, assim, que nem você, com personalidade forte e guerreira, dona da sua própria história, doutora Débora Mafra. Ela foi a minha primeira convidada. E o argumento dela foi, é uma grana que vem, não, grana é eu que falo, ela falou, é um recurso que vem, que vai gerar renda, vai alimentar famílias, né? E as pessoas vai gerar emprego, as pessoas trabalham e isso também vai ser bom para a economia. Com certeza. Né? Então, bacana. Vamos pensar a respeito, vamos pensar com carinho, com cuidado. Eu acho que você não fazendo... eu acho não, eu tenho certeza. Você fazendo, você utilizando o dinheiro para aquilo que ele é proposto, tá tudo certo. E que fique bem claro, que essas contas fiquem bem claras. Eu tenho muita preocupação com esse recurso. Isso é muito bom. Eu tô na 4ª campanha. E eu tenho muita tranquilidade de dizer para qualquer amazonense, para qualquer cidadão, que eu nunca saí de campanha nenhuma devendo ninguém.
prestação de contas Eu uma dor gosto de cabeça. terminar a campanha, eu gosto de dormir com a tranquilidade de ótimo. quem sabe o que fez e de quem sabe o que quer. Alguém da Essa tua sou equipe eu. aqui é da parte financeira, que é uma dor de cabeça isso, viu? A moça da minha É. parte financeira, ela não está aqui, não. Nem tem que sair, tem que ficar só cuidando disso. É. Você vai bater cabeça com outra coisa, você acaba, Sim. né, nem dormindo direito. E aí, como foi que você já veio de um vice, né, de um cargo de vice, Prefeita, aham. vice-prefeita, Uhum. e agora vice-governadora. Você começou, aí você falou que planejou, trabalhou uma pré-campanha para ser deputada estadual. Certo. Você acha, opinião só aqui, Uhum. tá? Você responde. Você acha que como deputada estadual, você teria mais chances do que como vice-governadora? É Você trocou o difícil a certo gente... pelo duvidoso? Não. Eu fiz o que eu entendo que eu fiz o que eu tinha que fazer. Não estou arrependida. Se a pergunta é essa, não estou. Não estou arrependida. Eu entendo que eu tomei a decisão baseada na conjuntura. Acredito que eu tinha chance, sim, para ser deputada estadual, para ser eleita para deputada estadual. Mas não me arrependo de ter trocado. Estou aqui. Se você me perguntar se eu trocaria de novo. Trocaria de novo. Faria de novo. Faria de Eu, no novo. teu lugar também faria, sabe por quê? Você foi para um debate. Sim, Thiago, eu tava num posso abrir debate. meu coração aqui no debate? Você apareceu. Posso? Ah, é treta. Só se for treta. Eu quero treta, porque a gente quer viralizar, a gente quer aparecer, a gente quer patrocínio, a gente quer pagar conta, a gente quer ser... Eu quero reclamar, pode? Por favor. A vice-governadora quer... Nunca antes na história do Amazonas teve debate de vice. Tinha que ser na minha vez? Por quê? Não, peraí, você viu como algo negativo isso? Naquele momento, sim. No primeiro momento, sim. Ei. No primeiro... Calma, Thiago. No primeiro momento, sim. Até mal agora. Aí depois eu disse, eu digo, vamos. É bacana isso. Não, eu amei. Eu me surpreendi comigo mesma. Ei, gente, presta atenção. Antigamente, eu tava analisando, porque eu tive aqui estive na iminência de ter na minha frente, aí onde você está, o Omar Aziz, nosso candidato à reeleição. Isso, ao E Senado. aí, ao Senado, a reeleição do Senado. E uma das questões que eu planejei levantar, é verdade, gente, se você acha que é... Eu coloco o print, eu publico, eu falei com a assessoria do cara, só que não veio, né? A gente sabe quem a gente é na fila do pão, a gente sabe, a gente não vai achar que é muita coisa. A gente vive de trabalho, um dia após o outro. E o que eu iria levantar é que na época dele, quando ele foi eleito na chapa do Alfredo Nascimento, em 96, ele foi vice do Alfredo de novo, foi vice do Braga de novo. Aí chegou a vez dele, de governador. Olha, eu não sabia desse monte de vice que ele tinha sido. Não, eu não sabia que o sobrenome dele era Aziz, eu pensei que era vice. Eu só via Omar Vice. Pesado. Omar Vice. Não, nada de ruim. É porque tava escrito lá. Antigamente não tinha lei. Vocês são novinhos, você deve ter nem 18, essa menina aqui. Ela é estagiária. Essa menina é minha filha, viu, Thiago? É de 21 anos. Ela é nova, então ela nem trabalha, então. Tá explorando tua filha. Zoeira. Então, vocês novinhos aqui, vocês não lembram que existiu uma época em que se colocava... A gente é da mesma idade, eu acho. Eu tenho 41. Pois é, eu tô quase lá. A gente via outdoor, sabe? Outdoor, a gente fala outdoor. Eu falo outdoor. Outdoor. Eu falo. A gente via outdoor enorme com o rosto dos candidatos. Eu lembro. Os muros. Eu lembro. E na minha época, 96, eu via Alfredo e Omar. O nome é Maceta, como diz o amazonense. Maceta, Omar, vice. Não usava Omar Aziz. Entendi, e ele foi... que era Omar vice. ele foi um bom vice. E aí, se você observar, em Manaus, não no Amazonas, mas em Manaus, o vice determinou muitas eleições. Quando foi a eleição de Amazonino, ele colocou Carlos Souza, o vice determinou, que o Carlos Souza foi um dos vereadores mais votados do Brasil, com mais de 58 mil votos. Hoje se elege um vereador com pouco mais de 7 mil. Vereador com 3 mil entra. Sim. Joana Dark, no mandato dela de vereadora, entrou com 3 mil, ela foi puxada. Se eu tivesse tido 2.400, eu tinha entrado. Porque o PSB tem muito candidato, tinha muito voto. Realmente. Se eu tivesse menos medo da pandemia, da Covid. Legal. Você tomou cuidado, você foi sensata, bacana. E aí, no segundo mandato, aí o Carlos Souza, no pleito seguinte, veio para deputado federal e quem foi o vice do Amazonino foi outro. Se eu não me engano, foi o Issa. Mas o Issa foi vice do Arthur. Também foram 2 vices. Foram eu lembro. Que determinaram a eleição, a campanha.
Tá? E aí nós temos aí o presidente que mudou de vice, temos o governador que mudou de vice, os vices estão aparecendo. É o nosso momento. É a vez dos vices. Me sinto pronta. Então é bom que a gente tenha aí o acesso ao debate com os vices, porque bobear eles estão assumindo. Exatamente. E aí a importância de ter um vice que é preparado, que sabe o que quer, Exatamente. que sabe o seu papel, o quanto ele pode contribuir. Ele conhece o Amazonas? Sim. Conhece as dores? Quais são as suas potencialidades? Quais são as suas deficiências? Eu entendo que o eleitor, ele tem que observar tudo isso. E você tá por dentro disso tudo? Você se sente super preparada, mega preparada? Eu me sinto preparada. Isso aí. Me sinto. Isso aí. Você se coloca nas suas redes sociais como ativista. Uhum. Quais são as causas que você é de fato ativista? Luta feminina e a educação. Luta feminina e educação. Vamos lá. É. Você acha que... Você acha não, né? Vamos lá. Fale. Eu não vou te perguntar se você acha, porque é uma coisa que eu acredito também. Uhum. Mas me fala exemplos aí a respeito da luta feminina. Aonde ainda falta as mulheres chegar. Por exemplo, uma das questões aí é que é obrigatório colocar mulheres, candidaturas femininas nos partidos. 30%. Uhum. Né? Então, 30%. você acha que isso é o reflexo do fato de a mulher ficar em segundo plano ainda dentro da política? Sim, sim. O universo político, ele é um universo masculino na sua essência, na sua natureza. Então, tudo aquilo que é desconhecido, tudo aquilo que a mulher ainda não foi, é difícil pra gente, entendeu? Qualquer universo. Mas é possível. E essa é uma mudança de pensamento que ela ainda vai demorar bastante. Não vai. Eu sou aqui, eu tô no meio do caminho dessa história. Alguém lá atrás começou. Você para pensar. Vamos sair do hoje? Vamos voltar um pouquinho para trás? Bora. Eu quero votar, vou pedir permissão do meu marido. Mas faz tempo já. Sim, faz tempo se a gente olhar para o hoje. Uhum. Mas na história, quando você coloca isso, historicamente é muito recente. Isso é muito recente. Isso aí foi na época de Getúlio Vargas. Mas faz tempo. Tá, faz tempo. Se eu olhar hoje, setembro de 2022, realmente faz tempo. Mas quando você coloca isso numa linha do tempo, isso foi ontem. Essa luta E aí, eu queria muito que a sociedade entendesse, porque é uma visão errada. A mulher quer ficar no lugar do homem, amor, não quer ficar no lugar de homem nenhum. Eu quero ser eu, Cristiane Balieiro, mulher. Quero atuar como mulher. Quero o espaço que é nosso. Não quero espaço de homem nenhum. Quero espaço que está aí, desocupado, e que nós podemos ocupar. E aí a gente precisa pensar em coisas o seguinte. Quanto mais mulheres estivermos no poder, e quando eu falo no poder, é ocupando o espaço público. Não é o poder, não é isso, não. É ocupando poderes, como vereadoras, como prefeitas, como vice-governadora, como deputada, esses espaços de poder. Mais políticas públicas nós vamos ter para a mulher. É simples, é uma matemática que é simples. Você acha que o Amazonas deixa a desejar em relação à ocupação das mulheres no cenário político? O Brasil deixa a desejar. Não é só o Amazonas, não. Obviamente que eu vou olhar para o Amazonas, vou olhar para Manaus, vou olhar para os interiores, mas é o Brasil. A gente precisa ocupar ainda mais. São 24 deputados. Quantos foram eleitos? A gente mulheres? Conta São 4 ou 5. Nos dedos de uma mão. Terezinha, Alessandra, Maiara. É 5. Uhum. É isso. Entendeu? E aí, outra coisa que eu falo bastante, assim, não é que a gente vai eleger mulher porque ela é mulher. Calma aí, não é bem assim. Mulher tem que votar em mulher? Se ela for preparada, sim. Mas ela precisa estar preparada. Eu vou votar porque a mulher, calma, não é bem assim. Não, legal que você falou isso. Não é o que eu penso. Tu tá na chapa de um homem. Né? Sim. Então, que bom que você nos contradisse. Sim, não. Que bacana. Sim. Não, porque eu lembro da... Eu nem tinha pensado por isso, entendeu? Eu tava pensando realmente no que eu acredito. Não, mas que bom. Foi espontâneo, né? Sim. Eu lembro que em 2018 nós teríamos aí, pelo PCdoB, a candidata lá do Rio Grande do Sul, pelo amor de Deus, me ajuda alguém aí? Manuela Dávila? Manuela Dávila, que seria a candidata a presidente pelo PCdoB. Sim. E depois se uniu com o PT e acabou sendo vice
do do Haddad. Haddad, né? Então ela abriu mão, ela não era do mesmo partido, ela abriu mão para ser vice do Haddad. E paralelo a isso, né? As mulheres não estão em menor número porque algumas delas, ou a maioria, não querem estar. Você acha que precisa de uma conscientização para que as mulheres se coloquem nesse espaço? De todos os lados. Não só da mulher. Da mulher. Não, a conscientização é interna. Sim. Eu não posso conscientizar uma mulher, ela tem que ter isso. Isso. Eu posso abrir espaço. Eu, como homem, que eu entendo que, como homem, eu sou privilegiado. Isso é cultural. Mas como homem, eu posso abrir espaço, ajudar a abrir espaço para uma mulher entrar. Mas elas precisam também, vocês, mulheres, precisam se colocar nessa posição. Sim. E aí, quando você me pergunta sobre conscientização, eu te digo o seguinte: são dos dois lados. A mulher se conscientizar de que sim, ela pode, se ela quer, ela pode. Embora é muito difícil. Muito, extremamente difícil, extremamente pesado, extremamente cansativo. Não vou ser hipócrita de dizer, mulheres venham, mas saibam que não é fácil. Mas é possível. É possível, tanto que eu tô aqui. Legal. Tá? Bacana. Por outro lado, o homem também precisa entender quando eu falo que é o homem, eu tô falando da sociedade como um todo, né? Sim. Não só o homem político, mas todo, não é? Esse espaço, ele existe. Alguém vai ocupá-lo. Então, que ocupem pessoas, mulheres, homens, que de fato queiram e que estejam preparados. Bora parar de colocar como nossos representantes pessoas que não são preparadas. É por isso que a gente está desse jeito. Pessoas que não são preparadas, você está se referindo a quem? Que a gente já colocou, no caso, né? Não conhecer. Por exemplo. Não conhecer a tua realidade, não querer fazer. Mas você tem um exemplo, assim? Nós específico. Colocamos alguém que não é preparado. Sim. Eu entendo que recentemente a gente, pensando no viés da mudança, porque na última campanha para governador, a gente tinha um anseio e um desejo muito grande de mudança. É isso que eu quero, vamos lá. Me diga nomes. É o Wilson Lima, é isso, tá bom? E ele era o nome da mudança, ele era o novo, ele era o diferente. Você votou no Wilson? Eu não só votei, querido, como eu fiz Wilson. campanha e pedi voto. Naquele momento, eu não vou dizer que não, porque tá público lá. Eu não me arrependo pelo seguinte, porque naquele momento eu fiz o que eu acreditava que era certo. Ótimo, perfeito. Isso aí. Voto de novo. Hoje, não. Teria que ter uma mudança muito grande para que eu pudesse repensar isso. Tá? Mas desde o primeiro turno, o partido de vocês já não estava com o Ricardo Nicolau? Eu posso estar enganado aqui. Primeiro turno? O Ricardo Nicolau veio pra... Não, ele foi prefeito, tô falando besteira aqui. Mas no primeiro turno, você fez campanha, você não era candidata, então? Eu era candidata a deputada federal. Tiago, eu fui a segunda mulher mais votada. É mesmo? Quantos votos? Quase 8 mil. Quase 8 mil. Tudo bem, a diferença da primeira para a segunda é enorme, não importa, eu fui a segunda. 8 mil votos. A primeira teve quantos votos? A primeira foi a Conceição Sampaio, eu não lembro agora. Mas são muitos votos. Mas vocês não entraram, então? Não tinha nem perigo de eu entrar. Deputada federal é coisa Sim, 300, de 100, muitos votos. É coisa 100 de... a 300. A partir de 100. Mas assim, entendi. Entenda o cenário. Eu não sou ninguém. Naquele momento ali, eu não era ninguém. Era a minha primeira campanha solo. Era eu levando a minha campanha. Eram as minhas ideias. É uma campanha que eu entendo que, assim, para mim foi uma das melhores campanhas. Mas eu tô falando de coligação. O PSB, ele tava com quem naquela época? Ele não tava... Porque o partido do Wilson é o PSB. Nós estávamos com o Davi Almeida. Davi Almeida. Nosso governador era o Davi Almeida, naquele momento. Entendi. Entendeu? Ele era do nosso partido, o Davi Almeida. Ele era PSB. O Davi Almeida, ele não foi candidato a governador. Foi sim. Foi? Foi. Ele foi candidato a governador em 2018. Ele foi em terceiro lugar, Sim. Verdade, gente. Desculpa, Sim. me desculpa, gente. Eu tô pensando numa outra campanha que teve que ele não pôde ser candidato, que foi em 2017. Sim, e aí em 2018 ele pôde e estava no PSB. Sim, realmente. Ele era o meu governador, ele então. Foi muito bem votado, inclusive, realmente. Perdão, gente. Nada, tudo certo. E aí, eu sei porque eu vivi, tá? É lógico, não, nada. O melhor testemunho é de quem esteve lá. Exatamente. Pedi voto pro Davi Almeida naquele momento ali, queria muito, eu acreditava muito na questão da mudança que ele poderia fazer como governador. Tinha a questão do Fundeb. Eu sou professora, histórico, né? Você é professora do Estado, é? Eu sou professora do Estado, sou professora de pré-vestibular, sou professora de concurso público. Nossa, você dá muita aula. Você gosta de...
Seu negócio é ensinar pessoas. Sim. Uau, isso é muito bom. Isso Eu amo a minha profissão, viu? É uma missão de vida muito digna. Eu escolhi ser professora. Que legal, que legal. E aí, no segundo turno, você apoiou o Wilson, pediu voto pra ele. Sim. E agora você acha que não foi uma Não, boa ideia. eu não gostei da gestão dele. Na verdade, você achava que era uma boa ideia, mas você se decepcionou. Me decepcionei já logo no começo, porque Uau. eu não sei se você lembra, mas assim, em 2018 a gente teve uma grande greve de 17 dias. Lembro. E em 2019, já no governo Wilson Lima, e ele tinha acabado de assumir, e toda a categoria, todos nós estávamos muito confiantes de que ele faria um bom governo. E eu, como professora, como da categoria da educação, também estava feliz, que estava confiante que ele faria um bom governo. Mas em março e abril, ele assume em janeiro, em março e abril estoura uma nova greve. Eu não queria greve. É assim, você me perguntou se eu era ativista, sou ativista da educação. E aí eu queria deixar muito claro. Não, eu não perguntei. Você afirmou, né? Porque está nas minhas redes sociais. Você se coloca como Perfeito, ativista. É isso mesmo. Desculpa. Ninguém gosta de fazer greve, gente. Se você me perguntar se eu queria fazer greve nas 2 vezes, não. A resposta é não. Mas existe um chamado, que ele é muito maior do que você. É um chamado pela categoria, Eu amo a minha profissão. Eu amo ser professora, é docência por amor, sim. Mas para além do amor, eu vivo. Para além do amor, Ensino eu médio? como. Ensino médio. Aluno é gente? Com certeza. E ninguém toque nos meus alunos, que eu viro fera. Só quem briga com meus alunos sou eu. Isso aí. Então, assim, quando a gente vê a deficiência, os nossos salários, eu não tenho como não lutar. E foi uma greve dificílima, com muito assédio moral, com muito peso. Uau, sério? Com muito... E que não havia mesa de negociação. O governador, infelizmente, nem a sua assessoria tinham dificuldades de abrir a mesa de negociação. Mesmo. E isso foi muito difícil, muito ruim para a categoria. A gente não queria estar 41 dias de greve, isso é super cansativo. A gente vai para o sol quente, vai para a chuva, tem imagens, vídeos meus, eu na chuva, e a gente no sol quente. Imagina você no sol quente de Manaus fazendo greve todo dia durante 41 dias, a gente fica exausto, gente. Então, o que a gente queria era um governador que sentasse com a categoria, que ajustasse a database. A database hoje não foi feita, tá? Desse ano não foi feita. Tá? Só para avisar. Não foi. Então, assim, é isso que a gente quer, que os nossos direitos como categoria sejam respeitados. É direito nosso, tá lá, é lei. Não é o que eu acho, não é sobre o que eu acho. É lei. Vocês estão com o salário congelado, né, os professores? Já foi, já saiu. Já saiu? Já foram 2 anos. Eu, inclusive, quero dizer que lutei contra esse reajuste. Contra o reajuste dos professores? Contra o reajuste, não. Contra a paralisação, perdão. Contra o congelamento. Certo. Que ele ficou 2 anos. E eu estava lá na Assembleia, lutando para que isso não passasse, mas, infelizmente, a gente, dessa vez, nós perdemos. Vamos deixar mais claro aqui. Você lutou contra o congelamento. Contra o congelamento. Você foi a favor do reajuste. Eu sou a favor, sempre. Você é a favor sempre? Sou sempre a favor. Sou professora. Como é que eu posso ser contra a mim e a minha categoria? Vai que tu tá lá dentro, aí tu tá com conhecimento do orçamento, aí você fala, não dá porque vai faltar aqui. Aí tem gente que é contra porque tá vendo, tá tendo uma outra visão. Por exemplo, governo federal, segundo consta, liberou um aumento para os professores. Mas, segundo o próprio governo federal, os estados não aceitaram esse aumento porque não cabe no orçamento. Você tá sabendo disso? Eu ouvi falar, mas eu não fui a fundo, não. Não fui a fundo no assunto, não. Mas eu ouvi falar e entendo que, assim, a gente tem um orçamento dentro da educação enorme. Ah, bom, né? bom. Dentro da educação do Amazonas, o nosso orçamento é muito bom. Tem uma fala minha, tem uma conversa, numa das primeiras conversas minhas com o Ricardo, ele falou uma coisa assim que ficou muito na minha mente. Na educação, nós podemos sonhar grande. É? Porque o orçamento da educação ele tá por dentro, né? Ele tava lá, ele são 5 mandatos de deputado estadual. Ele entende. Ele entende essa parte, eu entendo a outra. Eu entendo a vivência, a experiência da sala de aula, do quanto o professor precisa ser mais valorizado. Entendi. Então, assim, agora a gente está pensando no nível Amazonas, né? Não sei o restante do Brasil. Então, aí teria que ver com os outros estados. Eu, lógico, vou olhar para o nosso.
Então a gente tem condições de ter um salário melhor para os professores. Sim, mas assim, não pode ser... A questão é a administração que não... mas não pode ser na doida, né? Ah, vamos aumentar não sei quantos mil do dia pra noite. Isso não existe, né, gente? Pode, tudo tem que ser um diálogo. E eu falo muito isso. É diálogo com uma categoria. O que o governo pode? O governo pode aqui. O que a categoria quer? É assim que funciona. Quando a gente vai, a gente senta. Olha, o orçamento é esse. Pode ser que tenha um aumento, esse aumento vem daqui. É uma negociação. Isso é política. Política é diálogo, é negociação, é encontrar soluções. E o que a gente precisa é de pessoas que pensem dessa forma. E de pessoas técnicas, porque eu sou professora e entendo da experiência. Mas aí a gente precisa do cara que entenda das finanças. Cada um na sua área. Todo mundo junto vai dar certo, sim. Eu sei que a gente falando assim parece tão fácil, não é? Mas... se a gente colocar representantes que de fato pensem também assim, que possam, que queiram, cara, a gente pode. Se dá certo em outros cantos, por que não pode dar aqui? Outros cantos. Não, eu tô falando... referência, você fala de outros estados? Não, eu tô falando de outros países. E daí, não tô falando de outros estados. Tô falando pra fora mesmo. Entendi. A vice... Eu poderia te perguntar o que faz um vice? Pode. Mas poderia, mas eu quero ir mais além. Uhum. Porque, por exemplo, o que é um vice? Um vice, ele articula com a assembleia. Uhum. É uma. O vice, ele pode assumir uma secretaria. Pode. É outra também. Uhum. Mas eu quero ser mais específico. Uhum. A vice-governadora Cristiane Balieiro, como é que ela vai se comportar? Qual a tua expectativa? A minha expectativa é de contribuir realmente com o Ricardo. Contribuir primeiro no ponto que eu entendo que eu posso contribuir de imediato. Educação, mulher, a luta da saúde. E aí é até... a gente pensar, o Ricardo é uma pessoa que entende muito saúde, né? Mas aí, quando eu falo de saúde, eu estou me referindo muito à parte da oncológica, da mulher, desse cuidado. A gente tem índices altíssimos de câncer de mama, de câncer de colo de útero. O câncer de ovário é um câncer agressivo demais. E ele é muito pouco descoberto. Por quê? Porque na mulher hoje, a mulher, a partir do momento que ela tem a vida sexual ativa, ela precisa fazer o exame preventivo todo ano. E isso a gente descobre o câncer de colo de útero nesse exame. Mas o câncer de ovário, que é um dos mais agressivos e é um dos mais difíceis de ser descoberto, a gente não descobre nesse exame. A gente só descobre com exames muito específicos. E o Estado, ele não proporciona isso? Na verdade, a gente ainda tá nessa mudança de pensamento, até a própria mulher não sabe. Eu só descobri isso muito recente, porque... infelizmente, a gente teve caso na família que foi com a minha mãe. Então, assim, isso é uma experiência que é pessoal. E quando eu entro para a política, Thiago, eu tô muito presa à educação. Eu penso muito na educação. E ao vir e amadurecer, porque entenda, nós estamos em 2022, de 2015 para 2022, é óbvio que teve um amadurecimento meu. Então, eu entendo que eu já não sou mais só educação. Se eu quero ser uma representante, e eu quero ser, né? Sempre, obviamente, com o aval da população, eu tenho que sair da minha zona de conforto, que é a educação, e eu tenho que ir para outras zonas. Claro. Aí eu começo a pensar em segurança pública, eu começo a pensar em saúde. Eu vou te tranquilizar em relação a isso, porque nós temos aí o nosso senador, que eu acabei de falar dele, ele já foi secretário de segurança, tendo a engenharia como formação, engenharia civil. Nós já tivemos um ministro da saúde que nunca atuou na área da saúde, que era um general do exército que entendia malmente de logística. Então, fica tranquilo. Né? Não tem problema. Eu vou lá, não, mas eu sou da educação, por que eu vou falar de saúde? Fala. Não, problema. E aí o que eu falo, assim, eu tenho que entender das outras áreas, eu tenho que conhecer qual é o papel da Zona Franca no nosso estado. Menina, pelo amor de Deus. Bora falar de Zona Franca? Vamos. Tu defende mesmo a Zona Franca? Defendo. Você não acha que a gente está dependente e se tirar a Zona Franca a gente fica a ver navios? Eu não acho não, eu tenho certeza. Dúvida. Pois é, e tem algum plano aí dentro do plano de governo de vocês? Tem alguma pauta que vai fazer com que a gente tire um pouco dessa dependência? Sim, Thiago, eu não acho. Eu tenho certeza que nós somos dependentes
Se você pega a história realmente da Zona Franca, você vai entender por quê. E aí, é até uma crítica que eu faço, se nós temos a Zona Franca e ela é nosso principal polo econômico, por que a Zona Franca não é ainda mais... E aí, por favor, meus amigos professores, não é uma crítica a vocês, é uma crítica ao plano de educação, tá bom? Certo. Por que nós não entendemos um pouco mais? Porque a Zona Franca foi atacada. Cadê a revolta da população? Sempre é, né? Cadê? Mas o povo não se revoltou. A gente fica... Você tem noção do que é tirar a Zona Franca? 500 mil empregos, direto e indireto. Sim, a gente não tem hoje uma matriz econômica. Vamos colocar aqui. A gente tem um suporte da Zona Franca aqui. Né? 500 mil empregos. A gente hoje no Estado, e aí que vem a questão da dependência, por isso que eu digo, é isso mesmo. Certo. Que a gente possa colocar no lugar para suprir isso aqui. Se sair isso aqui, a gente entra em colapso. Tu sabe como eu vejo a Zona Franca? Eu sei que é mais complexo, mas me lembra quando... Vamos falar do Serafim de novo. Antes do Serafim, a principal promessa e pauta da campanha dos candidatos a prefeito aqui em Manaus era água para a Zona Leste. Que não tinha água. Tu lembra dessa época? Eu lembro muito pouco. Eu lembro muito pouco. Não tinha, gente, não tinha água. Vocês que estão aqui, jovens, que nasceram na década de 90, não tinha água. E eu cheguei aqui em 94, né? Sim, sim. Eu cheguei aqui em 94, eu tinha uns 13 anos, mas eu lembro que tinha alguma coisa disso. As pessoas tinham que carregar na cabeça. A gente mesma lá no bairro teve que fazer isso. Olha aí. E aí era promessa de campanha, promessa de Amazonino, promessa de Braga, promessa de Alfredo Nascimento, e não vinha. Quem acabou foi o Serafim. Sim. Depois do mandato do Serafim, eu acho que ele foi muito injustiçado. Também acho, político. Mas sou suspeita. Eu acho que tu não pode estar do meu partido. Eu tenho nada a ver. Suspeita. Não ganho nada de lá, não sou de lá, não sou filiado. Eu não sou imparcial nesse momento. Eu sou só um curioso, sou só um cara que observa um pouco. Eu acho que faltou vender melhor. Vamos falar assim. Sabia que eu perguntei isso a ele? Eu sou de marketing e eu uso essa nomenclatura. Faltou vender melhor ele como produto, né? Como prefeito, né? Sabia que eu perguntei isso a ele, Thiago? O que ele te respondeu? Eu falei assim, por que tu achas que tu não foste reeleito na outra gestão? Ele estava com a máquina, meu. Sim. Qual foi? Ele me deu exatamente essa resposta. Faltou ficar mais claro. Porque quando eu sou vice-prefeita dele... Quando eu acerto uma parada, meu. Tu é doido. Entenda. Muito legal. Quando eu sou vice-prefeita dele, e aí dentro da nossa campanha, num dia eu tinha que gravar as coisas que o Serafim tinha feito. Até então eu ainda não sabia. Aí eu peguei o papel... Parque dos Bilhares, Maternidade Moura Tapajós, água pra Zona Leste. E aí eu fui lendo, e aí eu... Aí tu te passou, né? Aí eu já o admirava, muito antes de estar no PSB, e passei a admirá-lo, obviamente. Eu acho o Serafim misturado, com todo respeito à Assembleia e aos 24 deputados, mas eu acho o Serafim misturado com os outros 23 deputados um desperdício, porque ele foi um excelente administrador. Não é pra puxar teu saco que tu é do PSB, não. É porque é real. Como diz o ditado, né? Quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe. O quanto eu admiro. Então, depois que o Serafim acabou com o problema de água, cadê? Não tem mais o que falar, não tem mais o que prometer. Depois que alguém resolver a questão da Zona Franca, fazer com que nós deixemos de ser dependentes desse modelo econômico, se é que tem possibilidade, eu ainda não consegui vislumbrar nada. Eu vejo como um potencial turismo. Aí não vai ter mais o que prometer. Aí vai fazer o quê? É igual quando a gente não tinha ponte. Agora tem ponte, aí como é que vai ser a logística? O que vocês têm na área do turismo, o plano de governo de vocês? Do turismo, no plano de governo, a gente tem observação de pássaros, pesca esportiva, melhorar a infraestrutura realmente dos interiores. Observar pássaro? Isso não é coisa de burguês? Não é coisa de... Sim, mas existe, sabia? Eu fui me informar e verificar. A gente precisa de recurso para o Estado. A gente precisa de pessoas visitando o nosso estado e que essas pessoas, ao visitarem o nosso... Isso! Não é sai dessa perspectiva e vai para outra. Faz sentido. A gente está falando... Fazer o povo gastar aqui.
É isso, a gente precisa disso. Como é que eles veem? Aí. Se é burguês, se não é burguês, Aham. a gente precisa da economia rodando. Lógico. E aí, Besteira. quando a gente fala, a gente está falando de tudo, não é? Uhum. Não é só... Eu citei aqui alguns, e aí o turismo, né, o de natureza, tem um nome específico agora que eu não consigo lembrar, me fugiu aqui a memória. E realmente é melhorar os interiores. Cara, não vou muito longe não, eu fui a Parintins agora, e eu não conseguia, a minha vida de blogueira em Parintins, vamos dizer assim, ela parou, porque não tinha uma internet de qualidade. Poxa vida. Chato, hein? 2022, gente. 2022. É tão pequeno, é tão simples. Isso é uma promessa de campanha? Ricardo Nicolau, governador, Cristiane Balheiro, vice. A internet no interior vai melhorar. Você sabe como é que a gente... como é que é o nome do um dos nossos nomes do nosso plano de governo? É a Amazônia Digital. Olha aí, isso é bom. E pra gente ser digital, a gente precisa de uma internet de qualidade. Mas me responde, Tá. é uma promessa? Sim. É um compromisso. Sim. É um compromisso. Sim. E aí, esse compromisso, ele vai para vários setores. Não só a questão do turismo, que é importante também, óbvio. Tudo aqui tem o seu peso. Aí é a saúde com a telemedicina, é a educação. Se um aluno hoje, lá do interior, seja ele de onde for, alto, médio, baixo Solimões, ele quer estudar, fazer um cursinho, ele vai fazer como? Se lá não tem? Cadê a internet para ajudar? Não chega, gente. Se você vai para alguns interiores, o Instagram não funciona, por exemplo. Uma das redes sociais que a gente mais usa, né? Não funciona. Por quê? Porque a internet não suporta carregar. Então, Fica é isso. complicado, né? Fica Não, complicado. mas me diz uma coisa. Hum. A gente não falou sobre isso ainda, mas a nível federal, Uhum. nós tivemos aí a visita do magnata... Elon Musk. Elon Musk. Desculpa. Musk. É porque tu é de português. Desculpa. Então a portuguesar tudo. Me perdoe. Eu fiz igual os meus alunos. Você pode falar, fica à vontade. Vamos ficar com a tua pronúncia. Sim, teve a visita dele. De quem? Do Elon Musk. Eu falo Elon Musk. Tudo bem. Vou pedir ajuda. Pode pedir ajuda aos universitários? Não, vou te falar. É porque é o seguinte, Ah. eu convivo com uma professora. Aham. A minha esposa é professora de inglês. Olha, que E ela legal. pega no meu Tem pé. propriedade. Nesse momento, me Ela retiro. ensina. Elon Musk. Elon. Mas Elon. pode ser Elon. Eu Não tem tô portuguesando, problema. tá? A gente chega aqui, é do jeito que a gente fala. É do Bora jeito que a fechar gente no é. Musk, então? Bora. Era a colônia que eu usava da Avon quando eu era moleque, que era baratinha. Sim, eu lembro Foi dessa. teve um tempo que era R$7. Musk, Elon Musk. Aham. E aí, a empresa dele, a Starlink, Uhum. proporciona sinal de internet por satélite em qualquer lugar do mundo. Inclusive, Uhum. são eles que estão fornecendo internet para a Ucrânia. Uhum. Porque o Putin acabou com tudo ali. Isso vai acontecer? Eu não... Você acha que vai chegar pra gente? Tiago, chegou no meu WhatsApp, eu não tive tempo de abrir para ler. Uhum. Mas ele proporcionou já isso em alguma cidade do interior. Isso chegou para mim, eu posso chamar... Amazonas? É. Olha aí, não sabia. E aí chegou num grupo, Menina. por conta da campanha que eu tô nessa loucura reta final, legal. eu não consegui abrir, mas eu li só a chamada que chegava até a gente, que chegou até a gente. E uma outra coisa que eu vi, assim, escrito, alguém falando assim, a mídia, então, não falou disso. Uhum. Mas ele já fez aqui, em alguma cidade que eu realmente não consigo te dizer, porque eu realmente não parei para olhar Beleza. por conta dos últimos dias de campanha. Beleza. E assim, é Amazonas, né? A gente tá longe lá eu falo Sim. lá embaixo que é Sudeste, São Paulo, que é desenvolvido. Mas vem cá, a gente tá perto do primeiro mundo, não tá? A gente tá aqui a 4 horas no máximo dos Estados Unidos. A gente tá numa área privilegiada, numa área estratégica, né? Até por isso que a Zona Franca ela é localizada aqui, não é? A gente não merecia mais. A gente não merecia, não. A gente não merece. mais. Mas merecia gente, porque a gente sim. não tem, né? A gente no caso. merece. A gente merece mais. A gente merece, sim, mais. Entendi. E aí, assim, Tecnologia. quem foi o representante nosso que foi conversar lá com ele? Quem? Com Elon Musk, que esteve aqui no Brasil. Pois A gente tem uma internet ruim. Não teve ninguém. A gente quer uma internet boa. Nenhum empresário daqui, não foi? Por que ninguém foi? Iniciativa privada, pelo Que menos? eu saiba, não. Ih, Se alguém foi, desculpa. Alguém do PSB poderia ter ido, não ia? Poderia. Não é? Se eu tivesse recurso, eu tinha ido. Olha aí.
Se eu tivesse dinheiro para pagar para tem... chegar lá. O partido tem grana, o partido tem dinheiro. Tem, né? Deve ter. Não é? Deve ter. Me diz uma coisa. Você finalizou Sim. esse tema? Diz uma coisa. Uma questão minha, por exemplo. A gente tem que eleger alguém. Tem que votar. Eu sou contra anular voto. Sou contra pagar multa. Tem gente que prefere pagar multa. Eu sou contra. Eu acho que a gente tem que escolher. Então, pra gente escolher, a gente tem que ver o que a pessoa fez. É igual o primeiro emprego. Você falou que tem a sua filha, né? 21 anos. 21 anos. Trabalha já? Ela já fez uns estágios. Fez uns estágios, legal. Aí o jovem, ele fala assim, como é que eu vou trabalhar se pedem experiência? Como é que eu vou ter experiência? Trabalho voluntário. Vai fazer um estágio, um trabalho voluntário. Mesmo sem mandato, dá para fazer alguma coisa. Né? Então, dá para você pesquisar o político mesmo ele não tendo histórico na política. Exatamente. E você pode falar os trabalhos que você fez, o que te credencia. Você falou, eu estou preparado, eu conheço o interior. Mas o que você fez? Tá? Uma iniciativa da Cristiane Balheiro que a credencia a ser vice-governadora. Sabe que me fizeram essa pergunta no primeiro dia quando a gente falou que eu ia ser vice? Olha, eu nem vi essa aí. Se eu tivesse visto, eu teria dispensado. Foi uma das perguntas que me fizeram, porque que eu acreditava que eu podia ser uma vice-governadora. Né? O que me credenciava, não foi exatamente com essas palavras, mas foi com essa mesma ideia. E a minha história de vida. E aí, não só pessoal, eu não vou colocar pessoal aqui, nesse caso, eu vou colocar realmente a minha luta na greve. É recente a luta na greve. 2018, 2019. 4 anos. 2018. Mas você entrou em 2015. Sim, mas você me perguntou uma coisa, eu tô lhe falando. Claro. Toma, vai. Toma, né? Merendou legal agora. Desculpa, Thiago. É sobre isso. É sobre tá tudo bem. Thiago, eu sou professora de redação. Professora de redação, você precisa ter um tema e você seguia no tema, claro, senão você zera. Lógico. Foi o que eu fiz aqui, me desculpa. Tranquilo. Então, assim, quando você vem... Eu vivi muito tempo no ensino particular. Eu vivia muito bem, eu ganhava muito bem, com o meu prestígio dentro do nicho que eu estava. E se você parar para pensar assim, eu não tinha necessidade nenhuma de sair da minha zona de conforto e vir para política. Para quê? Para ficar me desgastando, batendo dor de cabeça, tendo a minha história contestada. Ela tá fazendo isso, para aquilo. Mas é o que eu quero, tá tudo bem. Né? E aí eu saio do ensino particular, que eu ganho X valor, que eu sou muito bem valorizada, remunerada. Não estou insatisfeita com a remuneração, não estou insatisfeita com nada ali naquele momento, tá tudo certo. E aí eu posso contar uma historinha? Por favor. Eu estava ministrando uma aula em um determinado lugar. Eu sou chamada dentro da minha profissão de a dona da gramática. Pode falar o lugar, não? Eu prefiro não. Tá bom. Prefiro não. Porque como é particular, então eu prefiro não. Não, particular não. Porque tem que pagar, né? Pra eu prefiro não expor o local. Certíssimo. E aí eu estava dando aula para os meus alunos de classe mais elitista. Peraí. Você é chamada de a dona da gramática. Eu sou chamada de dona da gramática. Que legal isso. Mas na tua rede social não tá. Tá sim, a primeira coisa que tem lá. É. Não, teu arroba não é esse. Teu arroba é Cristiane Balheiro, tá. Não, mas lá na bio. É bio o nome daquilo dali? É na bio? É a primeira? Cristiane Balheiro, Eu acho que a primeira informação que tem é candidata a vice-governadora e depois é a dona da gramática. Já registrou esse nome? É bom, isso aí é legal. Não, olha aí, forte. Assessoria. Vamos registrar aí, gente. Que negócio é. Por favor, gente. Forte. Na verdade, dentro dos pré-vestibulares, nós professores temos isso, entendeu? Tem um amigo, que é o Prof. Show, tem um fulano que se chama assim. Você já viu a história da Cíntia Chagas? Não. Procura saber. Ela começou assim também, cursinho e tal. Assessoria, por favor, Cíntia anota Chagas. aí, tá? E aí eu tava dando aula para alunos elitizados mesmo. E eu tava atrás de um cachorro pro meu filho, ele tem TDAH, o Arthurzinho tem TDAH. Olha aí. E aí me disseram que cachorro era muito legal para criança, porque acalmava. E aí eu tava pesquisando um cachorro que se adequasse a essa realidade. E aí eu conversando,
Falei assim, gente, o que vocês me indicam? Conversando com os alunos, gente, o que vocês me indicam? E aí a aluna disse assim pra mim, eu não tenho cachorro, eu tenho um cavalo. E aí eu parei assim, tomei um choque. Tem um cavalo. Desculpa aí, né? Pô. O nome dele é tal. Eu não gosto de cachorro, eu prefiro cavalo, o nome dele é tal. Quantas pessoas têm um cavalo como estimação? E aí eu refleti, falei assim, eu preciso ajudar outras pessoas. Eu preciso ajudar quem não pode. Eu não vou deixar de ajudar os outros. Mas eu preciso ir mais a fundo. Sabe que o nome disso é falta de consciência de classe, né? E aí eu peguei, fiz o concurso, passei na Seduc e entrei. E eu saio do ensino particular e vou para o ensino público. E aí meu salário era X, e quando eu entro na Seduc, meu salário é Y. Você é 40 horas? Eu sou 20. 20 horas. Não aguentei ser 40 horas, não, porque eu precisava continuar no universo do cursinho. É verdade. E aí era isso aqui, ó. 4 anos sem a database ser reajustada. A gente está falando ali, acho que, vindo do governo Melo. Sim, sim. E eu, como assim ninguém faz nada? Como assim ninguém faz nada? O teu salário não está ajustado há 4 anos. Há 4 anos você continua ganhando a mesma coisa. A economia mudou, o feijão aumentou, a farinha aumentou e tu não faz nada. A maior categoria do estado do Amazonas. E você vê que eu fico... Não, mas eu vou... O meu lado ativista, ele vai embora, né? A gente tem que controlar esse lado. Então, como é que ninguém faz nada? E aí, em 2018, eu entrei na Seduc em 2016... E eu fiquei ali amargurando o salário, né? Tá bom, vamos aqui, vamos ver. E aí eu fui viver a experiência do ensino público. Em 2018 é retirado o plano de saúde da categoria. E aí aqui explode. Foi isso que fez explodir, não foi a database, não. Sério? Foi. Quando retiram o benefício que você deixa de ter plano de saúde, acabou, estourou a greve. Foi aí que estourou a greve. Você sabe que recentemente teve uma situação com a Apivida aí, eu falei Apivida agora, que é particular. Eles não tiram, eles não mexem não, porque eles têm noção do perigo. Eu acredito que não, né? Se tiver um pouquinho de noção e conhecer a história dos movimentos sociais e da própria categoria da educação, você não vai fazer isso. Você vai procurar sarna para você se coçar. E aí foi quando a greve eclodiu mesmo. E aí, uma coisa, eu nunca tinha me envolvido em movimento social. E eu estava lá. Mas, Cris, você tá me contando uma história, você como adulta já, mulher formada, mãe de família e tal. Já. Mas a história do teu tio, ela não te impactou de alguma forma? Ela me inspirou. Ah, te inspirou. Mas você buscou isso lá? Eu busquei trilhar meu próprio caminho. Bacana. Porque eu entendo que ele é minha inspiração. Papai foi vereador. Também papai político. Não resistiu à Covid, Legal. Infelizmente. Obrigada. Foi, 2020 também. 2020. Papai não resistiu em 2020. E papai foi vereador. Mas acho que pelo fato de eu ter visto ali meu tio, papai era muito... o apelido do meu pai era computador. Sério? É sério. Uau. Só pra você ter uma ideia. O cabra era bom. Cabra era bom. Mas talvez que acho que faltou pra papai, não sei. Ele seguiu a história dele, né? Ele foi eleito vereador e depois ficou ali. Então, assim, a história do meu tio, ela me inspira a querer ser política. Entendi. Mas eu entendo que eu tinha que trilhar o meu próprio caminho. Entendi. E que é o que eu tô fazendo. Certíssimo, certíssimo. Gente, só uma pergunta. Tem alguém lá fora que é... Essa é uma pergunta muito relativa. Não, pera. Relativa é muito vaga, né? Alguém que seria... Eu vou dar uma olhada aqui. Não, você tá me entendendo, né? Entendi. Ele entendeu. Nossa, cara, não. A gente tá falando dessa questão de categoria, porque da categoria da educação, professores, Estado e tal. Tive um convidado aqui, o professor Val, que é candidato a deputado estadual. Ele contou essa história também. Só que ele contou do ambiente que ele estava. É legal, a gente pega, cada um conta de onde estava. Desculpa. Professor Val, ele é do Rio Preto da Eva, ele é candidato pelo partido... Qual é o 70? Não lembro, 70. Avante. Candidato pelo Avante. E aí ele contou também, falou de representantes que são professores, que se dizem representantes da categoria, que na verdade não são. Enfim, ele contou uma história bem... Tá lá no YouTube. Tá aqui no YouTube. Vocês estão no YouTube. Vocês não estão, vocês estão no off. E me diz uma coisa, falando ainda nessa parte do professor,
Fundeb de vocês foi legal ano passado, né? Foi. Foi até ruim divulgar Foi maravilhoso. muito. Ele não foi ruim, ele não foi bom, não. Ele foi maravilhoso. Mas a gente não pode viver só de Fundeb. Como você... É exatamente nessa questão. É isso que eu ia te falar. Há quem diga que o Wilson não fez mais do que obrigação. Porque é um recurso federal. Né? O que foi errado é já não terem pago. Vou te perguntar, você me responde. Pode ser caracterizado como compra de voto? Assim como os auxílios? Eu não vou... Eu não vou fechar a frase, tudo bem, porque eu preciso realmente entender a questão da lei, de fato. Claro. E eu já disse aqui que eu sou muito preocupada em ferir ou não. Mas eu entendo assim, o seguinte... Ok, deu um Fundeb, foi maravilhoso. Eu, inclusive, fui beneficiária desse Fundeb. Só que, cadê a nossa database? Ok, faz uma coisa aqui e diz que valoriza a educação, mas não ajeita a database. Por quê? O que faltou? O que precisa? Foi um Fundeb alto, foi um Fundeb significativo, foi maravilhoso e a categoria merece. Mas e a database? Por quê? Por que falta? Nos explique. Nos explique. Complicado, né? Talvez, se nos explicarem, talvez a gente entenda. Mas se eu te valorizo tanto, educação é um serviço essencial. Tá lá. Tá na Constituição, isso aí. Sim. Tá, mas nos tratam assim? Não é? Tratam a educação assim? Então, isso é algo que pode determinar um apoio. Vamos pensar aqui, né? Você está trabalhando para ser eleita. Sim. Né? Você é certeza, trabalhando com a certeza de ser eleita. Tá? Eu faço votos que seja, te desejo tudo de bom, porque a gente não tem... Eu vou te falar muito sincero, eu como eleitor, como amazonense, como alguém que entende um pouquinho que vai atrás. A gente não tem muita opção, não, no Amazonas. Não tem muita... Não tô falando que a gente não tem nenhuma opção. A gente não tem muita opção. Isso é fato. A gente tem 2 aí que é a mesma coisa. São os 2 que estão à frente nas pesquisas. É mais do mesmo. Então vamos pensar aqui num plano B. Ricardo Nicolau não foi eleito. Não foi eleito. Nem Cristiane Balieiro. E nem Cristiane Balieiro, que está na chapa, que é a vice. Sim. Não foi eleito. O que você acabou de falar da atual gestão, da atual administração, do atual governador, é o suficiente para que você não o apoie num possível segundo turno? Tudo é possível nesse mundo. A gente está no mundo político. Eu não quero pensar, quando você coloca assim, a gente está pensando em plano B. Hoje não existe, na minha cabeça não existe plano B, existe plano A. Perfeito. Que é ir para o segundo turno. Ricardo Nicolau e Cristiane Balieiro no segundo turno. Esse é o plano A. Ótimo. É isso. Eu te pergunto porque em 2020 mesmo, quando o Ricardo Nicolau foi candidato a prefeito, chamou a atenção da imprensa e da gente que acompanha a política, né? Que é crítico e tal. Porque ele bateu muito em um candidato e depois ele estava apoiando o cara lá. Ele fez acusações sérias em debate. Então, foi algo bem... Tem que tomar um certo cuidado no primeiro turno, né? Pra gente não passar por esse tipo de situação, né? Você concorda? Ou você defende essa postura de 2020? Na verdade, não é só do Ricardo, não, tá? Se você analisar mais friamente, vários já fizeram isso. É muito comum na política. É do jogo político. Né? Então, é do jogo político. Perfeito. É do jogo político. Entendi. Não, bacana, cara. Eu tô aqui, eu confesso que eu tô... Tá superando as minhas expectativas esse nosso bate-papo aqui. Você hoje é a única candidata a vice-governadora? Você acabou de dizer? Não, tem outra. Você disse, a gente pensou? Tem tem mais 2. Não, tem a Anne. Tem a Anne e tem uma outra que eu esqueci o nome dela. Não, você falou a primeira vice-governadora, né? Candidata tem. Não, que vai ser eleita. Vai ser eleita, que vai ser eleita. Vice-governadora eleita. E, Thiago, eu falei isso e eu confesso que eu nem tinha parado para pensar. Eu só apenas fui. Fui convidada para ser vice, quero, aceito, vamos pra batalha. E só comecei a fazer campanha. Por que saiu o teu nome? Também quero saber. Eu não perguntei. Também quero saber. Isso estava planejado. Como foi? Talvez... Te ligaram, topa, bora. E aí? O PSB me convidou, o presidente do partido, que na verdade é o Serafim Correia. Serafim é sempre ele, né? Não, da outra vez não foi ele, da outra vez foi o Marcelo, porque Marcelo agora saiu. Marcelo Serafim que era o presidente. Da outra vez que me chamou foi o Marcelo.
Agora não, porque quando o Marcelo sai, o Serafim Sim, Correia sim. assume a presidência. Então, o Serafim Correia que me convidou, me chamou, conversou comigo, me explicou. Eu disse pra ele, isso era uma sexta-feira, tava fechando tudo, e era meio-dia. Aí eu falei pra ele assim, eu falei assim, eu vou pensar e eu te dou a resposta. Aí ele falou assim, não, só tem até hoje. Eu falei, até que horas? Até as 4. Você me dá a resposta às 2? Eu tive 2 horas pra decidir sobre a minha vida. 2 horas? Eu tive 2 horas pra decidir. Você tá falando de 2022 Eu tô já. falando de hoje. De agora, dessa eleição. Dessa eleição, desse Dessa pleito. Eleição. De De cara, virar a chavinha. e dá tempo de ponderar as questões? Deu. Deu tempo? Deu. Em 2 horas? Sim. E o que foi determinante para que tu decidisse ser candidata a vice-governadora e não deputada estadual, que, segundo você mesma, já era uma eleição certa? A possibilidade real de ganhar, analisar os que estavam aí e, principalmente, o que eu posso fazer dentro do que eu vou ser eleito. Perfeito. Porque eu não tenho... O governador é o Ricardo Nicolau. Ele é o homem preparado para ser o governador do estado do Amazonas. Para ser o governador, o chefe, o que vai conduzir. Mas eu também sou preparada para ser a sua vice. Ótimo. É isso. Eu fui convidada para ser vice. Aham. E foi o que eu aceitei. Certo. Eu aceitei o E desafio. falamos da importância que tem o vice, Exatamente. né? Você não gostou de ter um debate de vice, pareceu aqui. Não, eu adorei. Eu adorei. Eu acho que é isso. tá, Eu entendo perfeito. que é um novo... Que a partir desse debate, todos os outros que virão têm que ser. Tem que ter. Eu tô Não, falando mas já de um tinha, sabia que tinha já debate? Me Só que disseram não que- no Amazonas. Não, mas era eu tava me Portais. referindo ao Amazonas. Ah, ok, é meio ok. que uma brincadeira. Nunca teve, porque tinha que Nunca. ser comigo. Né? Foi É que meio que verdade. uma brincadeira ali. Você é vice, o vice, E que tem o vice? ele ficava ali, mas ele não ia pra debate Tu e tal. sabe que o presidente dos Estados Unidos, ele era vice. Sim, mas eu tô falando aqui do Amazonas e do histórico que a gente tinha. Não tinha debate de vice. Verdade. E aí eu meio que brinquei, eu falei, meu Deus, nunca teve, tinha que ser na minha vez. Então, é isso. Quem é o senador, candidato a senado de vocês? É o Bessa. Bessa. É o Bessa. Bessa é vereador? O Bessa é vereador. É vereador. É vereador. Entendi. E a nível nacional, quem é o candidato a presidente do partido? Ou vocês deixarem aberto? A gente deixou em aberto. Perfeito. É porque o candidato, vamos dizer assim, os dois que estão na frente abraçaram outros candidatos. Sim. Então, a gente, em comum acordo, decidiu não entrar nessa briga. Não Vamos entrar. fazer o nosso. Entendi. Simples. Certo. Então você não declara voto público a nenhum candidato à presidência? Não, porque a gente está muito focado e voltado na questão do... Na questão do Estado. É assim, a nossa candidatura não foi abraçada, né? Não Tem outras candidaturas que foram abraçadas que não são a Sim, nossa. Sim, sim. Por que nós vamos entrar nessa linha de... Entendi. Não faz sentido pra gente, né? O PSB tem como vice... É vice, o PSB, o Alckmin é o vice. O Alckmin é o vice do Lula. Exatamente. Isso não quer dizer que vocês estejam inseridos na campanha, né? Não, campanha isso não dele quer aqui. dizer, não, nós não estamos. Não estão. Tanto que ele veio aqui e nós não Com estávamos. o Braga. É. Entendi. Todos. Tá aí nas redes sociais explícita, né? Entendi. É isso. É isso. Cristiane, cara, eu tô muito feliz. Eu fico lisonjeado pela tua aceitação do convite. A gente tem mais um convidado hoje, tá? Capitão Carpê conhece? Conheço, já ouvi falar, Pois conheço A também. gente convidou, não sei se ele vai dar bolo. Não entrou? Se tem alguém da equipe dele aí? É você? Ele tá com a equipe toda esperando ele falar. Não, porque, meu Deus do céu, que não cabe aqui, né? É verdade. Pode entrar, ele falou, não, pode entrar. Não, tá tranquilo. Cris, muito obrigado. E eu quero deixar em aberto aqui um próximo convite para você vir aqui como... Segundo turno, né? Pessoa, Segundo turno eu tô por aqui, vice-governadora, pode ser. Candidata a vice-governadora, nossa, que moral. Eu criei uma expectativa muito grande com a possibilidade de ter o senador Omar Aziz. Imagina uma vice-governadora aqui. Mas vem cá, tu não vai esquecer essa pessoa mais humilde, não, né? Tu vai, né? Tiago, tu ainda vai ser simples ainda. Tem tu- uma fala que eu ouço muito do dia que eu resolvi entrar pra política. Primeiro, como é que as pessoas falam? Tu não vai mudar, hein? Caráter não se muda. Entendi. Ou você tem ou você não tem. Entende? Não, mas é questão de caráter, é Mas é que questão as de pessoas falam prioridade. muito, né? É questão de prioridade. Questão de continuar assim. Eu vou dar moral pra esse moleque aqui, que ele me chamou no podcast dele.
Ele não é nada, mas eu vou lá, porque agora eu sou demais, eu sou a vice-governadora e eu vou lá dar uma moral. É sobre isso. Entendi. Entendeu? Eu vou te responder te dizendo o seguinte. Eu não quero só ser eleita. Eu quero construir uma carreira política. Bora. Eu quero realmente contribuir e dar a minha força de trabalho para o meu estado. Perfeito. E para Maravilha. isso a gente tem que olhar para todos os lados. Sim. E principalmente lembrar sempre de onde a gente veio. É isso aí. Gostei. A gente está falando sobre raízes, a gente está falando sobre saber o que quer, ser quem é e saber de onde vem a sua força. É isso. É legal. Legal, bem. É filosófico. Eu tenho esse viés aí entendeu. da parte da literatura. É, tem um negócio de girou aqui, mas beleza. Depois eu vou assistir de novo. Tá bom, esse é pra a nova. assimilar. Mike, você faz uma foto aqui, por favor, que é pra usar na capa da Thumb, pra gente se despedir e agradecer. E é nóis. Não vai mudar de número, não. É eu só te nóis. achei pelo número. Porque você Tá, faz esse tempo que número não muda. aí faz Você tempo não muda mesmo. de Eu não número. mudo, não. Não muda, não. E todo mundo me briga, viu? A assessoria É? me briga. Muda de número, muda. Gente, quem é? Tem aqui assessor que briga? Não briga, não, gente. Não briga, não. Para com isso. Não, mas sabe o Não que que briga, é? não. É porque às vezes tem um... Eu já recebi ligações assim, 6h30 da manhã, viu? Ei, não é o meu caso, não. Não é o meu caso, não, gente. Não, faz aquela na horizontal, por favor. Beleza, minha amiga, a gente vai se despedir aqui. Tem um monte de corte bom que você pode usar na Tá bom. campanha, tá, gente? A galera do digital aí. E, mais uma vez, muito obrigado. Deus Nada. abençoe, sucesso. Eu que agradeço. Parabéns aí Tá pelo bom? programa. Valeu. Tá bom? E aí a gente vai ficar por aqui ainda. Pode passar, não tem problema não, pode estar tranquilo. Tchau, gente. A gente vai aguardar aqui que daqui a pouco, Capitão Carpê, vereador, candidato a deputado estadual. Tchau, gente. Tchau, equipe. Deus abençoe. Falou.